Tão bom quando Ele vem, né? Não sabe, tem até medo de atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Abra comigo, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13. Aleluia. Nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez nessa noite até agora, Senhor, por esse tempo tão precioso de louvor e adoração, onde nós podemos entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, os nossos louvores. Podemos sentir a Tua presença, o Teu amor sendo derramado nesse lugar. Te agradecemos por esse momento, Senhor, onde nós cremos que o Senhor realizou muitas curas e libertações no nosso meio. Nós cremos nisso porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, mas nessa hora agora nós queremos aquietar o nosso coração para receber da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite através do Teu Espírito. Nós rendemos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nós, através de nós, para falar aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. A Tua palavra encontre lugar em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós tivemos há poucos dias, né, o Marcados. E foram dias extraordinários. Eu sei que muitos foram marcados naqueles dias, né? Depois nós tivemos o batismo na outra semana, não deu muito para a gente conversar um pouco sobre o Marcados, mas eu sei que nas células, nas coordenações, foi muito compartilhado o que o Senhor realizou, né? Eu, particularmente, para mim foram dias muito, muito especiais, onde o Senhor realmente marcou minha vida, de uma maneira como há muito não acontecia. E nós cremos que depois desses dias, como foi ministrado para quem esteve aqui nesses dias de Marcados, para quem não sabe do que eu estou falando, eu sei que tem pessoas nos visitando, né? Sejam bem-vindos. Espero que você já esteja bem e à vontade no nosso meio. Mas o Marcados, para quem não sabe, nós tivemos nós não sabemos qual a palavra, né? É um evento, mas é um evento que não fica muito uma programação, um congresso, um seminário, não sei, temos que definir, né, pastor? Mas é um momento, na realidade, um momento de alinhamento da vida da igreja que o Senhor nos deu. É um tempo de alinhamento, né? Foram 4, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, né? E de fato, onde o Senhor trouxe bastante alinhamento para nós. E nesses dias, uma das coisas que foi liberada, uma das palavras que foi liberada, que nós cremos que de fato, e já podemos sentir alguns indícios disso, que nós entramos numa nova estação. Nós aqui como igreja local, entramos numa nova estação em Deus. Coisas novas já estão acontecendo e irão acontecer. E nós temos que estar preparados e alinhados, né? Deixar o Senhor continuar nos alinhando, para que a vontade dEle, para que o propósito dEle se cumpra em nós individualmente, nas nossas famílias e nós como igreja, né? Porque há um propósito para nós como igreja local e nós queremos viver isso em nome de Jesus.
E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje, na verdade, já há alguns dias, desde lá, né? Ontem compartilhei um pouco também com os jovens e adolescentes sobre o Espírito Santo. E eu queria falar um pouco hoje sobre os três níveis de relacionamento, que eu assim entendo, os 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, né? Todos vocês sabem que Jesus, ou pelo menos a maioria, né? A maioria de nós sabemos que Jesus, antes de subir aos céus, antes de morrer e depois ressuscitar, Ele deixou uma promessa para nós de que Ele iria, mas Ele não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo, Ele enviaria o Espírito Santo, alguém semelhante a Ele, Ele disse, igual a mim, com todas as minhas características. Então, vocês não ficarão órfãos. Eu estava ali pensando, antes de subir, e às vezes nós ficamos tão admirados e pensando assim, uau, como deve ter sido bom para aqueles discípulos que conviveram com Jesus durante 3 anos e uns quebradinhos, conheceram Jesus de perto, viram as realizações, viram os milagres, viram as curas, ouviram Jesus falar, ouviram o sermão do monte, viram Jesus curar leprosos, paralíticos, cegos, viram Jesus ressuscitar Lázaro, e nós ficamos imaginando como seria bom, né, se nós estivéssemos lá, como seria bom se nós pudéssemos ter vivenciado um pouco disso. Mas, amados, nós temos um privilégio e algo tão extraordinário, tão fantástico, que nós não temos a dimensão disso. Que nós temos a pessoa do Espírito Santo. Nós temos Deus vivendo em nós. Nós não apenas andamos com Ele. Ele não apenas está conosco. Jesus, certa ocasião, disse, né, a respeito do Espírito Santo para os seus discípulos, que Ele está convosco e estará dentro de vós. E hoje Ele está dentro de nós e nós não temos a dimensão disso. Nós não temos o total entendimento da revelação do que é sermos templo do Espírito Santo. Então todos nós, todos aqueles que nós lemos aqui esse texto de Efésios, capítulo 1, verso 13, que diz: nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o primeiro nível de relacionamento com o Espírito Santo é esse aqui, que todos nós que entregamos a vida para Jesus, todos nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que cremos na sua mensagem, nós recebemos, a palavra fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir ou apenas ouvir, em 2 Coríntios, no capítulo 1, o verso 22, diz assim: Ele nos selou, o finalzinho do verso 21 diz assim: Ele nos ungiu e nos selou como a sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Então todos nós que recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, quem já fez isso aqui? Diga um amém, um glória a Deus. Amém. Então se você já fez, se você já entregou a vida para Jesus, você recebeu esse selo, essa marca. Sabe acho que talvez algumas cadeiras aí tenham, sabe aquela marquinha aquele selinho de propriedade? Talvez algumas tenham, né? Igreja Batista Betel, aí se você olhar atrás, talvez alguns tenham, né? É uma plaquinha de propriedade. As empresas
tem, né, aquela plaquinha de patrimônio. Pertence, né, no caso aí, pertence à Igreja Batista Betel. O Espírito Santo em nós é esse selo de propriedade. Quando Ele olha para nós, quando as trevas também olham para nós, elas veem que nós temos um selo de propriedade. Propriedade exclusiva de Jesus. Você e eu, nós somos propriedade exclusiva de Jesus, nós fomos selados. O Espírito Santo veio habitar em nós. Ele veio habitar em nosso espírito. Nós somos, não sei se você sabe, mas nós também somos um ser tripartido. Nós também temos 3 partes: espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo, ele veio habitar em nosso espírito. Porque é o único lugar que está pronto. O único lugar da casa que está pronto. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito, ele é vivificado. O nosso espírito que estava morto por causa do pecado, o nosso espírito então é vivificado. E o Espírito Santo de Deus vem e habita em nosso espírito. E então começa um processo de dentro para fora. Começa um processo de santificação em nossas vidas, de dentro para fora. Então, esse primeiro nível de relacionamento, todos nós alcançamos em Jesus. É ter o Espírito Santo. Você pode declarar assim: eu tenho o Espírito Santo. Ele habita em nós, ele habita em mim e você, glória a Deus. E qual que é a principal evidência disso? Qual que é a principal evidência de que o Espírito Santo habita em nós? A palavra afirma que o Espírito Santo, ele é aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A primeira evidência de que o Espírito Santo habita em mim, habita em você, é porque nós somos convencidos do pecado. Um temor começa a nascer, a ser gerado em nosso coração. Um desejo pela santificação. Aquilo que era normal antes já não é mais normal. Eu lembro que volta e meia, quando algum jovem novo convertido vinha às vezes confessar um pecado, triste porque pecou. E às vezes me trazia uma certa alegria, não pelo pecado dele, né? Eu explicava para ele: eu tô feliz não pelo teu pecado, mas eu tô feliz porque até outrora, até agora há pouco, isso era normal para você. Se agora o pecado te traz tristeza, se agora o pecado não te deixa confortável, é uma evidência de que o Espírito Santo está aí. Glória a Deus. Então essa é a primeira evidência que nós temos de que o Espírito Santo habita em nós. É porque o pecado, ele já não é algo mais normal na nossa vida. A palavra fala: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então, se acontece, você sabe, ninguém precisa dizer. O tremendo, mas que ninguém, não precisa chegar o pastor para falar, o líder para falar: irmão, você não pode mais fazer isso. O próprio Espírito Santo já dá o alerta quando nós pecamos, quando nós erramos, quando de repente sai uma palavra torpe da nossa boca, uma palavra que não devia, que nós não poderíamos mais falar, já na hora, o Espírito Santo já acende o alerta ali. Você não é mais assim. Isso não te pertence mais. Esse tipo de atitude não convém mais a você, porque agora você é santo. Porque agora você foi santificado. Então essas atitudes não convêm mais. Então começa esse processo em nossas vidas de santificação de dentro para fora. O Espírito está pronto. O próprio Jesus falou, né?
o Espírito está pronto. É por isso que o Espírito Santo está habitando ali. E dali do Espírito começa esse processo de santificação. Alma e corpo começam a ser santificados. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que nós, espírito, alma e corpo, sejam encontrados na vida de Jesus irrepreensíveis. Sejam irrepreensíveis. Vamos ler lá certinho. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha como diz o texto, que o próprio Deus, que o Deus da paz, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, totalmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então começa esse processo. O Espírito Santo está aí. Não sei há quanto tempo você entregou a vida para Jesus, o Gabriel faz alguns minutos. O Espírito Santo já vai começar, já está começando essa obra na vida dele. Talvez 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30. Ele está aqui. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Gerar Jesus em nós, nos santificar, nos fazer mais parecidos com Jesus. Então esse é o primeiro, é o primeiro nível de relacionamento que todo crente tem, todo crente em Jesus tem, todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. A todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, então você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, agindo em nós, trabalhando em nossas vidas. E é tão lindo ver esse trabalhar do Espírito Santo em nós e também na vida do irmão, né? Quando chega alguém na célula que você vê, né? Chega tudo quebradinho, como nós chegamos também, e nós vemos o trabalhar de Deus na vida dele. Ele começa já, o seu falar já é diferente, às vezes até o modo de vestir é diferente. As suas atitudes são diferentes. É o trabalhar do Espírito Santo. Mas tem um outro nível, que muitas vezes nós não entendemos direito, às vezes temos um pouquinho de dificuldade de entender. Todos entendemos, né, que nós temos o Espírito Santo, amém, né? Isso, todos nós, é para todos nós. Mas o segundo nível de relacionamento, foi o termo melhor que eu achei, nível de relacionamento, não sei, talvez você tenha um termo melhor, tá? É o ser cheio do Espírito. Abra comigo, por gentileza, em Efésios, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. É um texto bem conhecido nosso aqui, né? Nós já ministramos muitas vezes. E é uma orientação, que na verdade é uma ordem de Deus através da vida de Paulo para a igreja de Éfeso aqui. Que diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então nós temos o Espírito Santo. Ontem eu fiz até uma ilustração para gostaram, né? Não quis trazer hoje, fiz algo meio lúdico ali para eles ontem. Mas nós temos o Espírito Santo. Então eu vou pegar esse copinho só um pouquinho, tá? Não vou dar o mesmo nome de ontem, tá?
Nós temos o Espírito Santo, então vamos supor que nós somos esse copo aqui. Nós temos o Espírito Santo. Esse aqui está bem cheinho, né? Vou pegar o outro que já está meio vazio aqui. Então assim, vamos supor assim. Nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Mas há uma ordem que Paulo aqui dá aos Efésios, mas essa ordem é para toda a igreja, é para nós. De deixarmos ser cheios pelo Espírito. E muitas vezes nós entendemos errado. A gente acha que depende só do Senhor. Nós ficamos esperando, Senhor, me encha do teu Espírito. Mas a palavra de Deus fala em João, no capítulo 3, verso 34, que Deus ele não dá o seu Espírito por medida. Deus não dá o seu Espírito com limitação. Então não tem como Deus dar um pouquinho do seu Espírito. Ou nós temos o Espírito Santo, ou nós não temos o Espírito Santo. E vocês já responderam que vocês têm o Espírito Santo, amém? Todos nós temos o Espírito Santo. Se ele já está aqui, integralmente, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Às vezes nós cantamos, né, e que queremos mais, mas não é totalmente errado. Não estou dizendo que está errado, tá? Não quero que não vou parar de cantar, quero mais de ti, Espírito. Não. O que muda, na verdade o que muda é a nossa mentalidade de que não depende só dele. Na verdade depende muito mais de mim. Porque ele já está aqui. O Espírito Santo já está em mim. E o que eu preciso então para ser cheio? Eu preciso deixar, por isso que Paulo diz, deixe-se ser cheio. Abra espaço. Dê espaço para o Espírito Santo que já está aí. Dê espaço para que ele enche, para que ele tome todos os lugares. Ele já está. Ele já está na casa. Ele já está na tua vida. Mas nós precisamos deixar. E isso é um processo. Isso é algo que depende de nós. A parte dele ele já fez. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi nos dado de graça, habita em nós. E agora, Paulo aqui fala, deixe-se encher. Você já tem o Espírito Santo, mas você precisa deixar ser cheio. Nós somos limitados. Nós somos um espaço físico limitado. Uns um pouquinho maior, né? Outros um pouquinho menor. Tem uns que é rapidinho para encher, né? Tem uns que levam um pouco mais de tempo. Mas a realidade é que nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, como nós falamos, esse processo de santificação, e nós vamos caminhando, nós vamos nos aprofundando mais nele, a partir do momento que eu vou abrindo mão de coisas na minha vida que tomam o lugar dele, ele vai tomando espaço, ele vai crescendo em mim. Não é apenas desejar mais dele, na realidade, é menos de nós, é menos de mim, porque nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes ele não nos tem. E eu brinquei ontem com os adolescentes, ali, com os jovens, que enquanto nós estamos assim, o Espírito Santo está aqui, está em mim, mas eu ainda tenho o controle. Ele tenta me dirigir, me direcionar a toda a verdade,
Só que eu tenho a opção de escolher se eu dou ouvidos ou não ao Espírito Santo. Muitas vezes estamos aqui sentados recebendo uma palavra, e o Espírito Santo fala conosco, e nós entendemos o nosso espírito, pelo Espírito de Deus, fala no nosso espírito, que nós precisamos de repente abrir mão de alguma coisa. O Espírito Santo falou, mas aí tem a atitude que quem tem que ter sou eu. Então eu tenho a opção de ir na direção que Ele está mandando eu ir, ou eu não vou. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu ainda estou no controle da minha vida. Quem está entendendo, diz amém. Eu tenho o Espírito Santo, só que eu ainda tenho o controle da minha vida. E muitas vezes eu não sou cheio, pleno do Espírito Santo, porque eu não quero abrir mão de algumas coisas. Eu não quero abrir mão do meu eu, das coisas que são minhas, das minhas vontades, dos meus prazeres, dos meus conceitos, do meu orgulho, da minha falta de perdão. E aí a gente vai por uma lista aí enorme. Mas por causa disso, muitas vezes eu estou tão cheio de mim, que o Espírito Santo não tem espaço para tomar a minha vida. Mas a partir do momento que eu caminho em direção a Ele, é como, eu vi um pastor dando um exemplo, que é como um rio. Lembra da visão lá de Ezequiel? Que conforme ele ia adentrando o rio, as águas iam subindo. Você pode ver que nessa visão a água não era, ele não ficou parado e a água foi subindo, subindo, subindo até não dar pé. Ele teve que ter a atitude de ir em direção, caminhar na água, e a partir do momento que ele ia caminhando, essa água ia subindo, subindo, subindo até o ponto de não dar mais pé. Assim funciona no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que caminhar, nós temos que dar passos em direção a Ele, nós temos que nos aprofundar nele, para que Ele possa nos encher. Amém? Amados, uma vida cheia do Espírito Santo, sabe, às vezes nós experimentamos algumas coisinhas assim, né? Mas pense, todos nós, uma igreja reunida aqui, com pessoas cheias do Espírito Santo, o que pode acontecer? E uma das evidências, ou a principal evidência do encher do Espírito em nossas vidas, está em Gálatas 5. Porque à medida que eu vou me despindo do velho homem, há um tempo atrás nós ministramos sobre isso, né? À medida que eu vou me despindo do velho homem, me vestindo do novo, à medida que eu vou abrindo mão das coisas velhas, da minha velha natureza, e me revestindo da nova natureza em Cristo, quem que vai aparecer? Se eu estou cheio do Espírito Santo, quem que vai aparecer? Se eu estou cheio de mim, você já conversou com alguém que é cheio de si? Você já tentou ganhar uma discussão, entre aspas, ou argumentar com alguém que é cheio de si? Você não vai ganhar. E muitas vezes nós somos cheios de nós. Mas quando nós vamos abrindo mão do eu, abrindo mão das minhas coisas antigas, abrindo mão daquilo que eu trouxe lá de fora, dos meus conceitos, das coisas que eu achava que era certo e tal, da minha velha natureza,
da minha velha roupagem e vou me vestindo do novo e vou me enchendo, porque aquilo nós ouvimos esses dias também no Marcados, né, falando sobre que não se põe vinho novo em odres velhos. Então, à medida que nós vamos abrindo mão do que é velho em nossas vidas, o novo vai nos enchendo, o Espírito Santo vai nos enchendo, e começa a aparecer a natureza dele em nós. Não, aí, não é o Albano mais que começa a aparecer. A minha natureza, as minhas reações, as minhas atitudes, porque, vamos falar a real, né? Não tem muita coisa boa em nós. A palavra fala que a nossa natureza, o nosso coração é mau. Por mais bonzinho que você se sinta e se ache sem Jesus, mas a nossa natureza é má, é perversa, do coração do homem só tem coisa ruim. Mas à medida que ele vai tomando espaço em nós, ele começa a aparecer. Então, olha as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é apenas o rodopiar, o pular, dar glória a Deus, aleluia, tudo isso é muito bom. Mas tem que ser algo que seja visível nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E esse encher do Espírito Santo, a orientação de Paulo aqui, é algo cotidiano, é algo contínuo. Não é uma vez só. Foi cheio do Espírito Santo e agora... Não, na verdade é diário. Deixar-se encher pelo Espírito, para que então essas evidências apareçam, as características, as virtudes do Espírito Santo apareçam. E a minha oração é essa: Senhor, que o Senhor apareça, porque o que há em mim não é bom. Pense aqui, vamos usar, né, um exemplo bem conhecido, volte e meia os pastores aqui usam, porque nós homens somos complicados nessa área, né? No trânsito, quando você leva aquela fechada, que você quase bate, quem que é melhor que apareça aquela hora? A nossa natureza ou as virtudes, o fruto do Espírito? Olha o que diz Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então é isso que começa a aparecer, irmãos. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer descobrir se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que exala isso aqui. É uma pessoa que você consegue enxergar nela o fruto do Espírito. A amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Essas duas aqui parece que são as mais difíceis de aparecer em nós, né? Mansidão e domínio próprio. Mas quando o Espírito Santo enche as nossas vidas, essas coisas começam a aparecer. Amém? Quer ser provado? Quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Pergunte aí, marido, não aqui, tá? Deixa eu perguntar em casa. Pergunte marido para sua esposa, esposa para o seu marido, filho para os seus pais, pais para os seus filhos. Pergunte aí: você tem visto essas coisas em mim? Tem visto esse fruto do Espírito na minha vida? Então, amados, esse é o segundo nível. Não estou dizendo que há um nível mais importante do que o outro, porque se nós não temos o Espírito Santo lá, se nós não recebemos o Espírito Santo no início da nossa caminhada, quando entregamos a vida para Jesus, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo. É um processo. E agora, o terceiro nível, não menos importante,
É o batismo no Espírito Santo. E nós temos às vezes alguma dificuldade de entender, e eu confesso que eu muitas vezes também tive. Às vezes nós confundimos um pouco o ser cheio do Espírito e ser batizado no Espírito, porque é meio, parecido. Mas nós vamos entender um pouquinho a diferença. Porque até agora o que nós vimos o Espírito Santo dentro de nós, trabalhando em nós, forjando o nosso caráter, forjando Jesus em nós, para que Ele apareça em nós, para que eu diminua e Ele cresça. Nós cantamos às vezes, que Ele cresça, eu diminua. E às vezes fica só na canção, porque nós não queremos, às vezes, arredar nem um pouquinho do nosso eu. Porque nós, voltando ainda um pouquinho, porque nós temos entendimento errado, nós imaginamos que o Senhor vem me enchendo para que essas coisas saiam de mim. É o contrário. Eu abro mão, eu tiro, eu lanço fora as coisas velhas para que Ele tome, para que Ele encha, para que Ele tome espaço, para que Ele preencha a minha vida. Então nós vamos agora para esse terceiro nível do nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Vamos lá em Mateus, no capítulo 3. Aleluia. Mateus capítulo 3, o verso 11. João Batista declarando aqui: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nós precisamos falar um pouquinho. Hoje é só um pouquinho, é só uma introdução. Mas nós precisamos falar sobre o Espírito Santo e falar sobre o batismo do Espírito Santo. Nós cremos, nós somos uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo, amém? Uma igreja que se move no Espírito. O que significa a palavra batismo? Nós vimos aqui no domingo passado algumas pessoas, glória a Deus, que desceram as águas do batismo. E o batismo significa mergulhar, imergir. Então essas pessoas foram imersas nas águas, foram batizadas. E o ser batizado no Espírito, o que é? É estar imerso, imergido, se é que existe essa palavra, mergulhado no Espírito. Lá em Lucas 24, 49, vocês lembram, nós falamos alguns dias sobre isso, mas vamos abrir lá. Jesus declarando aqui aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Lucas volta a citar essa passagem em Atos 1, no verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Então Jesus deu uma ordem ali, havia uma promessa.
de que Ele nos batizaria com o Espírito Santo. E Ele deu uma ordem ali: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que há uma diferença entre você ter o Espírito Santo, entre você ser cheio do Espírito Santo, porque até aí está falando de dentro. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas agora, nessa promessa do batismo do Espírito Santo, é uma promessa que nós seremos revestidos de poder. Ou seja, não mais somente aqui dentro, mas fora, revestidos, por dentro e por fora, mergulhados no Espírito Santo. E ontem eu dei nessa ilustração para os jovens adolescentes, né? Aí eu trouxe uma jarrinha aqui, né? E mergulhei o copo dentro, aquele copo que estava a princípio meio cheio, meio vazio. E mergulhei esse copo dentro daquela jarra, e agora então o copo estava cheio. E ele não mais tinha a opção de fazer a sua vontade. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é aí que muda tudo. Quando estamos batizados do Espírito Santo, o que muda é que aí não é mais a nossa vontade no controle, é a vontade dele. Quando somos batizados do Espírito Santo, quando estamos revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo, nós não temos mais nossa vontade, nós somos controlados por Ele. Ele nos leva, Ele nos conduz aonde Ele quer. Ele nos leva a cumprir a sua vontade, Ele nos leva a viver o seu propósito. E a principal característica, principal evidência do batismo do Espírito Santo, nós vemos aqui Jesus declarando que nós receberíamos o poder, esse poder que nos revestiria. Qual que era o propósito disso? O propósito é que nós seríamos testemunhas. Recebereis poder do alto, e então ser-me-eis testemunhas. Quando nós recebemos a primeira evidência do batismo do Espírito Santo, não sei quem aqui já foi batizado pelo Espírito Santo. Se você não foi ainda, comece a desejar isso. Porque o receber o Espírito, o ter o Espírito é automático. Entregamos a vida para Jesus, nós temos o Espírito Santo. O encher do Espírito depende de nós, de dar espaço para Ele nos encher. Agora, o batismo do Espírito Santo é necessário busca. Nós precisamos buscar. Nós vimos lá em Atos 2, quando aconteceu, estavam todos reunidos. Nós falamos bastante sobre isso esses dias marcados. Estavam todos reunidos buscando a mesma coisa, no mesmo propósito. E de repente aconteceu. Veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios. Essa promessa também é para mim e para você, meu amado. Nós podemos ser pessoas batizadas do Espírito Santo, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas batizadas do Espírito Santo. E a evidência, a principal evidência disso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do verso 7. A cada um, contudo,
é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A um dos dons do Espírito, palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Aleluia. Então a evidência, a primeira evidência do batismo do Espírito Santo é a manifestação dos dons. E normalmente o primeiro dom que é evidenciado é o dom de falar em outras línguas. Mas eu vejo aqui, com exceção desse dom, que a Bíblia fala que quem fala em mistério, quem fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Mas aquilo que aconteceu lá em Atos 2, quando houve o derramar do Espírito Santo, eles cada um começou a entender no seu próprio idioma. As pessoas que estavam lá de diversas nacionalidades, diversos povos, começaram a entender o que os discípulos estavam falando na sua própria língua. Esse já é uma outra característica desse dom, e todos esses outros dons não é para nós. O que muda agora, quando eu, batizado no Espírito, começo a manifestar os dons. E a palavra fala aqui que um é dado outro é dado outro. Não é todos que vão fluir em todos os dons aqui. Mas esses dons são derramados para quê? Olha o que diz o verso o 7. Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Os dons são derramados na igreja para edificação um do outro. Os dons são derramados para nós edificarmos uns aos outros, também para abençoarmos outras pessoas. Então, quando nós recebemos esse poder que vem do alto, que é o próprio Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós não apenas mais olhamos para nós mesmos, porque como nós falamos, esse trabalhar do Espírito Santo em nós, e nós estamos sendo edificados de dentro para fora, estamos sendo trabalhados por Ele. E aquele que completou a boa obra, aquele que começou a boa obra, há de completar. Ele vai completar, Ele está trabalhando. Mas, num dado momento, quando nós estamos assim, cheios do Espírito Santo, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, nós podemos, se você não foi ainda, você pode ser batizado pelo Espírito Santo. Isso faz uma diferença enorme, porque isso vai nos impulsionar. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, esses dons que nós recebemos são ferramentas para nós sermos testemunhas, para nós levarmos Jesus para outras pessoas. E nós recebemos ousadia, nós recebemos coragem, nós recebemos intrepidez para testemunhar. Nós recebemos o poder do alto para testemunhar de Jesus. Então, amados, uma igreja que se move, uma igreja cheia do Espírito Santo, que eu e você devemos desejar isso. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo. É uma igreja que se move no Espírito Santo. É uma igreja que está propícia. São pessoas que estão
propícias e desejosas de receberem esse batismo, de mergulhar mesmo no Espírito Santo. E quando estamos imersos no Espírito Santo, nós perdemos o controle. Nós não ficamos mais controlando aquilo que nós devemos fazer ou pensar. Será que eu vou? Será que eu vou falar de Jesus para ele? Será? Jesus está te mandando para ir para tal lugar. Será que eu vou? Não. Quando eu estou no controle, eu ainda tenho essa opção. Mas quando nós estamos batizados, Ele nos impulsiona. Ele nos impulsiona. Esse poder do Espírito nos impulsiona. Nos impulsiona. Nos leva a viver o propósito. Nos leva a testemunhar. Nos leva a alcançar outras vidas. E esse é o grande propósito da igreja. Esse é o grande propósito da igreja. Não é só, o Espírito Santo não é em nós, para nós, não é apenas como posso dizer, sem ser, né, tomar cuidado para não ofender. Mas ele não é alguém que vem apenas para fazer um afago em nós, e um carinho, nos encher, nos deixar alegre e pronto. E tudo isso tem um propósito. É bom, é legal, né? Quando há um mover e nós somos, né, ficamos embriagados do Espírito. Quando Paulo fala ali de estar embriagado, não é simplesmente às vezes de perder a noção, de perder o entendimento, porque uma pessoa embriagada pelo vinho, a comparação que ele faz, o vinho entorpece, ela perde os sentidos. Mas o Espírito Santo, o que ele nos faz perder é o nosso controle. Nós saímos do controle, agora Ele tem o controle. Ele tem o controle das nossas vidas. E é assim que nós precisamos caminhar. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que deseja. Né, pastor? Antes nós desejávamos tanto. Quando nós nos convertíamos, quem está há mais tempo, como eu, estou um pouquinho mais tempo, pastor Marcelo. Primeira coisa, o primeiro passo era entregar a vida para Jesus. Né? Aí nós viemos aqui entregar a vida para Jesus. Aí quer ser batizado. Tanto nas águas, quanto no Espírito. E começava uma busca. Nós nos reunimos para orar. Não, eu quero ser batizado no Espírito. E nós perdemos um pouco isso. A igreja perdeu um pouco isso. Esse desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. E eu entendo que nós perdemos, porque nós perdemos o entendimento do que é ser batizado no Espírito Santo. Mas hoje o Senhor está nos mostrando que o propósito disso não é apenas para nos alegrar, não é apenas para trazer um arrepio diferente, ou quem sabe nos fazer cair na graça, ficar cheio, babando. Isso é muito bom, né? Quem já viveu isso de ficar ali, é bom. Mas o que faz a diferença é quando eu me levanto. O que faz a diferença é depois que passa o mover. Porque quando estamos no mover, é difícil quem não recebe alguns respingos, que se estamos debaixo da chuva, é difícil quem não se molha. Mesmo quem não quer se molhar, às vezes caem uns respingos. Mas o que faz a diferença, é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Por isso que esse entendimento nós temos que ter, que o Espírito Santo, esse processo em nós,
há uma finalidade, Ele começa trabalhando em nós, Ele vem habitar em nós e começa a transformar as nossas vidas começam a ser transformadas, e nós começamos a desejar ser santificados, e nós começamos a buscar a santificação, e nós começamos a abrir mão das nossas coisas, abrir mão do eu, abrir mão do meu ego, de quem eu sou, e Ele começa a crescer em mim, e Ele começa a aparecer, então o fruto do Espírito começa a aparecer, e aquele que de repente era uma pessoa irada, começa a ser uma pessoa mansa, aquele que falava um monte de bobagem, agora é uma pessoa controlada pelo Espírito, aquele que era irado, que queria partir para a briga, agora tem domínio próprio, aquele que era o brutão, agora é amoroso, fruto do Espírito. Então mas aí, tudo isso tem um propósito. O propósito é nós chegarmos ao ponto de estarmos tão cheios do Espírito Santo, de estarmos envoltos nele, estarmos batizados, revestidos dele, ele por dentro, ele por fora, e nos impulsionando a fazer a vontade dele, porque o propósito da igreja é o quê? É fazer discípulos, é testemunhar Jesus. Se for só para ficar aqui, chapando, ser cheio, e rodopiando, cara, isso é legal, é bom, faz bem, mas qual a finalidade disso? O ser cheio do Espírito é muito mais do que um afago na nossa alma. O ser cheio do Espírito é muito mais do que apenas nos alegrar nele, isso é bom. Mas nós precisamos ser cheios, tão cheios, a ponto de sermos batizados por Ele, estarmos mergulhados nele, para que então Ele nos impulsione para a vontade dEle, para aquilo que o coração do Pai queima, para aquilo que o coração do Pai arde, que é por vidas. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da igreja. Nós estamos aqui sendo instrumentados, recebendo ferramentas, sendo treinados, sendo fortalecidos, sendo edificados, mas não é para ficar aqui dentro só. Isso tudo é para nós chegarmos a esse ponto de sermos revestidos do poder, para irmos revestidos do poder para testemunhar Jesus. Que essa palavra fique no teu coração, meu amado, e que comece a arder em nós esse desejo. Comece a arder em nós esse desejo de ser cheios do Espírito Santo. Comece a arder em nós esse desejo de ser batizados do Espírito. Quem sabe tem pessoas aqui no nosso meio que já está há algum tempo e nem sabe o que é isso, ser batizado no Espírito. Até por falha nossa também, de não ensinar. Mas nós precisamos desejar. Quem quer ser cheio do Espírito, dá um amém, glória a Deus. Amém. Quem deseja estar batizado no Espírito, amém. Vamos ficar de pé então, dar um aplauso para Jesus. A Ele é toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Que nós voltemos, amados, a fluir nos dons, que é uma característica de quem é, a principal característica de quem foi batizado no Espírito Santo. E por que às vezes não aparece mais os dons no meio da igreja? Porque nós fomos batizados, mas já não estamos cheios do Espírito mais. Às vezes deixamos outras coisas tomar o lugar dele. Agora, se você já foi batizado, apenas deixe-se encher do Espírito Santo, e os dons vão começar a aparecer novamente. Variedade de línguas, profecias, palavra de revelação, palavra de conhecimento. Pense uma igreja se movendo nisso, você chegar num lugar e Deus revelar o coração da pessoa para você. Jesus mandou te entregar uma palavra. Eu sei que você está passando por isso. Eu sei que o que você está vivendo no teu casamento. Mas Jesus diz para você que Ele te ama, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua casa. Amados, nós precisamos viver essas coisas.
Nós precisamos voltar a ver as curas acontecerem. E eu sei que tem pessoas no nosso meio que tem dom de cura. Mas por que não está se manifestando? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Há pessoas no nosso meio com dons de profecia, com dons de revelação. Tem tudo aqui. Porque a igreja, amados, a igreja é um organismo completo. É um organismo completo. Ele derrama os dons na igreja para que a igreja seja edificada. Nós precisamos deixar isso que Ele te deu, amado, isso que Ele me deu. Nós precisamos usar. Nós precisamos voltar a usar. E para nós voltarmos a usar, é só estando cheio do Espírito Santo. Na carne a gente não faz. Mas se eu e você, se nós voltarmos a deixar-nos ser cheios do Espírito, amados, ninguém segura essa igreja. Ninguém vai deter o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém? Vamos orar.